E pensando hoje no que poderia ser dito, o que o Senhor queria trazer como recado para nós, eu escolhi o tema: a vida cotidiana de um filho de Deus. A vida cotidiana de um filho de Deus. O que deveria ser constante na nossa vida, porque nós acreditamos que somos filhos de Deus? O que deveria acontecer no nosso dia a dia de uma forma natural, porque nós somos filhos de Deus? E eu comecei a pensar mesmo, nós estamos finalizando um ano, e o que eu poderia escrever, o que eu poderia pensar ou relatar que eu pude contribuir com o reino de Deus nesse ano de 2021. A gente às vezes tem o hábito de pensar assim: o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Eu não quero que você pense nisso e entre numa nostalgia. Eu gostaria que você pensasse assim: o que eu posso fazer de diferente? As coisas ficaram para trás, não dá para voltar no tempo. Mas hoje eu me deparei com um texto que eu já até ministrei sobre ele aqui, que está lá em Mateus 17, e esse texto falou comigo exatamente o que é uma vida cotidiana de um filho de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, para você acompanhar a leitura, e deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, Mateus capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao 21. Amém? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Verso 8. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas outras na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casca não se espere senão por meio de oração e jejum. Vamos orar. Senhor,
Nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra, pela mensagem que ela pode trazer para as nossas vidas quando o nosso coração estiver como uma terra fértil. Que essa semente poderosa possa cair no nosso coração e frutificar. E que nós venhamos a fazer a nossa história diferente de agora em diante. Muda, Senhor, o nosso pensamento, renova a nossa mente, transforma o nosso entendimento, que nós possamos desfrutar desse momento sendo ensinados pelo Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado com a nossa vida, por sermos Teus filhos, por podermos dizer que o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos ensinado. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Nesse texto aqui, como eu falei, eu percebi uma forma de vida cotidiana que a gente precisa aprender a lidar com ela. Nós vimos aqui que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para estarem com ele, em particular, para viver uma experiência incrível. Nós vimos que Jesus chamou esses 3 discípulos para um monte e, em particular, de uma forma bem específica, e já não pensando que o monte é só no monte um local onde nós temos intimidade com Deus. Jesus chamou aqueles discípulos para o monte no sentido de mostrar para eles que em separado, no secreto, na intimidade, longe da influência das pessoas, longe da influência do mundo, longe daquilo que o mundo tem para oferecer, quando a gente corresponde a um chamado, a gente consegue viver experiências sobrenaturais. E eles foram para aquele monte, e lá naquele monte, naquele local de intimidade, eles puderam viver uma experiência, ou seja, eles viram Jesus transfigurado, totalmente transformado da forma que ele seria após a sua morte e ressurreição. Eles tiveram uma experiência antecipada do que é a realidade de Jesus hoje. E aqueles 3 puderam viver e ver Jesus Cristo com o rosto resplandecendo como o sol. Imagina o que é você estar de frente com uma pessoa e de repente, num momento assim, num secreto, num particular, a pessoa começa a ter o rosto brilhando como o sol. E eu acredito que eles nem conseguiam olhar tanto, porque se você olhar direto para o sol, os seus olhos começam a lacrimejar. E ver a roupa de Jesus branca, clara, iluminada. E eu fico pensando assim, se eu estivesse lá, o que aconteceria comigo? Mas esses 3 discípulos tiveram essa experiência e eles viram Jesus de uma forma que os outros 9 que estavam lá embaixo não puderam ver. E aí, quando eles estavam lá vendo Jesus daquela forma, aparece, o texto diz, Moisés e Elias. Nós estamos lendo Mateus, mas Lucas vai relatar que Jesus estava ali orando, numa intimidade, ele foi transfigurado e aparece ali Elias e Moisés falando com ele a respeito da sua partida que se daria em breve em Jerusalém. E Moisés é um representante da lei. Elias é um representante dos profetas. Jesus que estava ali é a graça de Deus, o favor de Deus encarnado, personificado. E quando Pedro começa a dizer assim, Jesus, se você quiser, o negócio aqui está tão bom, que se você quiser, eu vou fazer 3 tendas. Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias, para vocês ficarem juntos. Para nós podermos desfrutar desse momento aqui. Só que Jesus estava mostrando para Pedro, Tiago e João
naquela transfiguração, que após a sua morte e ressurreição, algo diferente ia acontecer com ele e com o recado que ele queria trazer para a terra. E aí, enquanto Pedro falava com Jesus para fazer aquelas 3 tendas, para ficar tudo junto, surge uma voz no meio de uma nuvem, e era Deus falando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ouçam a ele. A voz podia ter dito: ouça Moisés. Pedro, Tiago e João eram judeus. A voz poderia ter dito: ouça Elias. Mas a voz disse: ouçam meu filho. Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. Tanto Moisés, a lei, quanto os profetas profetizaram que Jesus viria. Falaram de Jesus no Velho Testamento. E naquele momento ali, eles estavam debaixo da velha aliança. E a voz que veio para Pedro, para Tiago e João, estava dizendo assim: da agora para frente é momento de vocês ouvirem a graça. Da agora para frente vocês têm que ouvir Jesus. Tudo que Moisés falou, tudo que os profetas falaram, apontavam para Jesus. Agora a realidade que eles profetizaram está na frente de vocês. E não adianta vocês quererem fazer 3 tendas para ficar tudo junto e misturado. Por quê? Agora é a vez de ouvir o Filho. E Hebreus capítulo 1, verso 3 vai falar que Deus falou aos pais pelos profetas. Mas agora, nesses últimos tempos, no tempo da dispensação, Ele fala através do Filho. Então, se você quer conhecer o Filho, quer conhecer Deus, olhe para o Filho, olhe para Jesus. Tudo que Jesus veio fazer, Ele veio fazer para glorificar o Pai. Tanto que em João 17, quando Ele fala assim: Pai, eu cumpri tudo o que o Senhor me mandou fazer. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a sua vontade. Então, ali, naquele momento, naquele monte, eles tiveram uma experiência de algo que iria acontecer na cruz. Ali naquela cruz, aconteceu um véu que se rasgou. Ali naquela cruz, foi feito o estabelecimento de uma nova aliança, a aliança da graça de Deus. O fim da lei foi estipulado naquela cruz. O fim de sermos discípulos de Moisés findou ali na cruz. Os judeus, eles tinham um ato, e até debateram com Jesus em João 9, com um rapaz que Jesus curou, um cego, dizendo assim: você está querendo seguir Jesus, nós somos discípulos de Moisés. Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele fala para esses mesmos discípulos: vão e façam discípulos em meu nome, para que eles possam ir e fazer discípulos. Ensina tudo que eu passei para vocês. E o interessante, queridos, que aqui, que nessa experiência, quando eles ouvem a voz na nuvem, eles caem de medo. E Jesus toca neles e fala: levantem, não tenham mais medo, não fiquem com medo. Jesus encoraja os discípulos. Jesus toca neles para que eles possam ter uma atitude diferente. E o interessante é que eles estavam no monte, num lugar elevado. E quando eles vão descendo, saindo daquela experiência, Jesus fala assim: não conta para ninguém o que vocês ouviram aqui, que vocês viram aqui, até que eu morra e ressuscite. Depois pode contar. Mas lá embaixo havia um pai que estava sofrendo porque tinha um filho que estava endemoniado, que ele levou para 9 discípulos, e esses 9 discípulos não deram conta de expulsar o demônio daquele rapaz. Então, por que eu disse que é a vida cotidiana que eu pude enxergar aqui? Porque nós temos que ter experiências espirituais, experiências sobrenaturais que só
só acontecem quando a gente corresponde a um chamado de intimidade. Por que essa urgência? Porque existem pessoas que estão num nível espiritual inferior ao nosso, que estão precisando de nós, que estão precisando de ouvir as nossas experiências, que estão precisando daquilo que nós temos. E a gente não pode querer ficar no alto, no elevado, no sentido de distanciamento, querendo curtir as 3 tendas e ficar ali, eu quero só aprender, eu só quero sobrenatural, eu só quero natural. Não. Você busca algo para você derramar na vida das pessoas. Esse é o sentido de uma vida cotidiana, de um filho de Deus. Eu tenho que ter a experiência, e isso acontece na intimidade, porque tem pessoas que estão precisando lá embaixo. E eu posso fazer a escolha. Eu quero estar entre os 3 ou eu quero estar entre os 9? Eu quero fazer parte daqueles que estão junto com Jesus e vivendo coisas sobrenaturais, ou eu quero ficar entre os 9 que não dão conta do recado? A gente pode escolher, porque o chamado para a intimidade é para todos os filhos. Jesus não chamou Pedro, Tiago e João aqui porque gostava mais dele, porque eles eram os queridinhos de Jesus, não. É porque eles tinham algo de uma entrega muito maior, talvez, do que os outros. Eles participavam de coisas, eles viam Jesus ressuscitando a filha de Jairo, eles viam Jesus fazendo tantas coisas que os outros não puderam presenciar. Mas Jesus não tinha discípulo preferido. Ele não faz acepção de pessoas. Então, o mesmo chamado é para todos. Mas uma coisa é verdade. Quem vive um nível de intimidade maior tem experiências maiores, tem experiências melhores. Não que Deus escolha quem vai ter experiências. Isso depende de cada um de nós. Pensando no que nós lemos aqui dentro desse texto, a vida cotidiana de um filho de Deus, para funcionar, é preciso que cada filho corresponda a esse nível de intimidade. Então, corresponder ao chamado à intimidade vai gerar experiências sobrenaturais. Concordam comigo? Pedro, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus para subir com ele, e lá eles tiveram uma experiência sobrenatural, porque eles corresponderam a esse nível de entrega, a esse nível de intimidade, a esse chamado. Corresponder ao chamado à intimidade nos faz agir mesmo com medo. Medo. Não é errado você ter medo. Medo faz parte de uma defesa, digamos assim, que Deus colocou no nosso organismo. Você não pula de um penhasco porque você sabe que você vai morrer. Então você tem aquela defesa, você tem medo de pular. Você não passa correndo na rua sem olhar porque você tem medo de ser atropelado. Mas quando o medo atinge um nível de nos paralisar, aí ele é prejudicial para a nossa vida. Porque tudo que o diabo quer, que o inimigo quer, é que você seja paralisado por causa do medo. Se você for analisar, a primeira vez que a Bíblia registra medo é lá no Jardim do Éden. Depois que Adão comeu do fruto, ele diz assim: eu tive medo e eu me escondi. Um filho de Deus tendo medo de Deus e se escondendo. Quantas vezes, querido, você faz algo errado e deixa de orar aquele dia porque você ficou com medo? Você não fala que está com medo, mas você se sente indigno porque você errou, então você está agindo com medo. E a Bíblia diz que Deus nunca nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então o medo não pode nos afastar de Deus, o medo não pode nos paralisar de fazer algo para Deus e nem qualquer coisa que nós precisamos fazer. E como que a gente consegue vencer essa questão do medo? Com o toque de Jesus.
Jesus tocou nos discípulos e falou com eles: levanta, peraí, não é assim que funciona. Mas para alguém tocar em alguém tem que estar perto, e isso predispõe à intimidade. Então a intimidade com Jesus faz com que você perceba que Ele está junto a você e você não precisa ter medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, seja ele de qual origem for. E a gente precisa entender que nós não somos covardes. Nós não temos o espírito de covardia. Corresponder ao chamado à intimidade nos permite ouvir a voz de Deus. Aqueles 3 puderam ouvir a voz de Deus porque estavam no secreto com Jesus. A reação deles foi de medo, mas eles tiveram o privilégio de ouvir que os outros 9 não tiveram. Agora pensa comigo. Que coisa gostosa quando você está numa intimidade que você consegue ouvir a voz de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho dia que eu ouço, eu choro, eu rio, eu dou gargalhada, eu fico assim. É muito gostoso. E a gente não precisa cair de medo, porque ele já está dentro de cada um de nós. É uma voz que você ouve de dentro para fora, que te ensina, que agora não te causa medo, porque não é mais aquele estrondo. Eu acredito que se fosse hoje que Jesus chamasse 3 para ver o estado transfigurado dele, essa voz nem seria audível, como foi naquele momento na nuvem. Porque Deus já está habitando dentro de cada um de nós pelo Espírito Santo. Talvez ele falaria de dentro para fora. E nós nem cairíamos de medo. Porque era um costume até da lei falar com trovão, como foi no Monte Sinai, falar em voz audível, como foi no Jordão, quando Jesus foi batizado, aqui no Monte da Transfiguração. Porque Deus não habitava dentro de ninguém. Agora ele habita dentro dos filhos. Então não precisa ter uma voz de fora, porque tem uma voz de dentro. E nós precisamos, como filhos, aprender a ouvir essa voz, para que a gente possa ser guiado por ela, para que a gente possa viver as experiências de uma forma diferenciada. Porque o Espírito Santo vai falar com você certas coisas que, se você não estiver ligado, você vai perder o foco. Então aprenda a ouvir, peça para você aprender a ouvir, ensine o Espírito Santo a te ouvir. Corresponder ao chamado à intimidade nos permite ter experiências para contar e a sabedoria para discernir quando e para quem nós devemos falar. Pedro foi alertado assim: não conta essa experiência até que eu morra e ressuscite. Mas se você abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, 16 e 17, você vai ver que Pedro relatou exatamente o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Ele não contou naquele momento, mas ele deixou registrado na sua segunda carta que aquela voz gerou fé nele, que a experiência que ele viveu gerou fé no coração dele. Depois você lê em casa, 2 Pedro 1, 16 ao 19. Corresponder ao chamado à intimidade nos capacita a ajudar o nosso próximo. O que aconteceu naquele texto que nós lemos? Lucas escreveu que Jesus subiu para orar. O próprio Jesus estava correspondendo ao nível de intimidade com o Pai. Ele subiu para orar e chamou 3 com ele. Quando ele desce, ele expulsa o demônio daquele rapaz e ele ajuda o seu próximo. Jesus ali era um filho do homem, cheio da unção do Espírito Santo,
que estava agindo de acordo com a unção que ele tinha recebido, que estava sobre ele, e ele ajuda aquele próximo. Então, nós podemos dizer que toda vez que você se entrega a esse chamado de intimidade, você está sendo mais capacitado para ajudar o seu próximo. Por que disso? Porque você é fortalecido na intimidade. Você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo na intimidade. Você aprende a discernir o ambiente que você está. Você vai ter entendimento espiritual, que é você entender o mundo espiritual à sua volta. Mas também você pode ter um dom chamado discernimento de espírito, para você ver no mundo espiritual, tanto anjos quanto demônios. Isso que é discernir espiritualmente. Mas onde nós estamos nessa realidade? A gente não pode querer intimidade só para te ter as coisas. A graça de Deus é você recebe e você dá de graça, liberalmente. Então, todo nível de intimidade que você vai nele, você é beneficiado primeiro, você vai ter experiência. Mas a experiência não pode ser só sua. Você precisa entender que você vai ser renovado, a sua fé vai ser ativada, porque tem pessoas lá que precisam de você. Cada vez que você se entrega a esse chamado à intimidade, você está elevando um nível seu de intimidade. Porque vai ter pessoas, e tem pessoas embaixo, que estão precisando de você. E é isso que Jesus mostrou aqui. Ele se entregou a um nível de intimidade e ele veio cá embaixo e deu conta do recado. Não é porque ele era Jesus, é porque ele era o Filho de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. E uma das missões dele era libertar os cativos, e ele topou com o cativo. Agora eu pergunto a você, se você encontrar um endemoniado, eu falei com você para ver a experiência, entender Jesus glorificado ali. Imagina, né? Topar com uma pessoa e começar a brilhar. Mas e agora? Pensa comigo, você encontrou um endemoniado na sua frente. O que você vai fazer? Você vai correr? Você vai cruzar os braços e ficar como espectador da história? Você vai chamar alguém que você acha que tem capacidade para fazer isso? Ou você parte para cima e usa o nome de Jesus para resolver? Você tem várias opções. Mas o modelo nosso chama-se Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? Em seus passos, o que faria Jesus? O que você faria? Eu já vi gente correndo, queridos. Eu já tive vontade de correr muitas vezes. Eu já vi pessoas saltando banco de medo. Mas uma coisa é certa. Você tem tudo o que precisa para libertar uma pessoa. Seja do que ela estiver vivendo. O que precisa fazer, você crê. Quando os discípulos perguntaram para Jesus assim, em particular, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por que nós falhamos? Por que nós fracassamos? E Jesus responde para eles assim, no verso 19 e 20. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois é verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a colar, e ele passará. Aí ele completa a frase e fala assim, nada vos será impossível. Esse finalzinho de frase, já é para gerar em nós uma fé que nós não conseguimos nem explicar. Porque Jesus está dizendo assim, nada vos será impossível. Então, quem coloca limite na nossa vida somos nós. Quem limita, quem delimita até onde você vai é você mesmo.
Porque aqui Jesus está dizendo, nada vos será impossível. Você consegue enxergar algo ilimitado aqui nessas palavras? Nada vos será impossível. Aí a gente fica assim, mas então Jesus falou que a fé é pequena. E ele ainda completa o verso 21, mas essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Aí, queridos, entra uma questão. Talvez você tenha aprendido a vida inteira que para expulsar demônio você tem que orar muito e você tem que jejuar muito. Porque se você não fizer isso, quando se declarar, você não vai dar conta. E aí, se você topar um demoniado na sua frente e naquele dia você não orou o tempo que você acha que é suficiente, e já tem uns 20 dias ou 30 que você não jejua, qual que é a sua reação? A primeira coisa que o inimigo vai fazer é lançar na sua mente assim, você não está preparado para fazer isso, vai dar errado. Aí ele já lança medo, ele já lança insegurança, e você fala assim, realmente, eu não orei hoje, eu orei rapidinho, e eu não jejuo tem muito tempo. Baseado aqui, essa casta de demônio não sai senão com oração e jejum, muitas pessoas têm avaliado a sua performance para poder fazer a obra de Deus. Só que aí há um engano muito grande, porque você vai estar colocando na questão de expulsar e de libertar a pessoa dos demônios como uma condição da sua performance. Você está colocando como que se você orar muito, você expulsa. Se você jejuar muito, você dá conta do recado. Mas quem faz é você ou é o nome de Jesus? Então, para nós que somos filhos de Deus, não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua. Orar e jejuar, meditar na palavra, são privilégios espirituais que nós temos que ter. Isso aí não tem conversa para nós. É algo que nos atrai ao Senhor, que nos permite estar na intimidade com Ele, é ouvir a palavra, é orar, é jejuar, é meditar. Isso aí são práticas e privilégios espirituais que a gente tem que ter direto. Mas o que eu estou chamando a sua atenção é que para expulsar o demônio, para fazer a obra de Deus, para colocar o inimigo debaixo dos nossos pés, não é a sua performance que conta, é o quanto você crê no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de todo poder. É o nome de Jesus, não é a sua performance. Porque se você é um filho de Deus, você tem o Espírito de Deus em você. Você tem a mesma unção que Jesus tinha sobre você. Você tem o Espírito Santo, que é o maior que está em você do que o que está no mundo. E se você tiver consciência de que Jesus venceu e triunfou de todo o principado e potestade naquela cruz, e Ele te deu poder e autoridade, você vai parar de pensar que é porque você fez isso ou deixou de fazer. O negócio é focar em Jesus. Agora, toda vez que você lê caça de demônio nesse texto, você fala assim, você joga para o principado e potestade que estava naquele rapaz. Mas se você for analisar direitinho, a casta que estava ali estava causando nos discípulos um negócio chamado incredulidade. E Jesus estava falando para os discípulos. Jesus estava falando para os discípulos, ele não estava falando para o endemoniado. A casta de demônios que estava agindo ali fez com que os 9 discípulos estivessem num nível de incredulidade. Talvez por falta de intimidade. E Jesus disse assim, olha, se tiverdes fé, aqueles discípulos não tinham fé como você tem hoje. Jesus não tinha morrido. Jesus não tinha enviado o Espírito Santo. Ninguém tinha nascido de novo. Então Jesus disse, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, quer dizer que eles não tinham uma fé como um grão. Não é do tamanho do grão, é como. É algo parecido. Por quê?
um grão de mostarda, ele tem que ser plantado. O que Jesus fez com a morte e ressurreição dele em vida do Espírito Santo? Quando você aceita Jesus, quando você se torna um filho, a fé, como um grão de mostarda, é plantada no seu coração. Por isso, seu coração é uma terra fértil. E como que esse grão de mostarda vai crescer? Numa plantação, quando você rega. Como que a fé plantada no seu coração com o novo nascimento cresce? Quando você ora, porque você ora, fala e ouve. Então a fé vem pelo ouvir. Quando você medita na palavra, você está pensando, então o Espírito Santo está te falando, você está ouvindo, a sua fé vai crescendo. Então, queridos, quando você nasceu de novo, você recebeu o grão de mostarda, essa fé como um grão plantado em você. Se Jesus estivesse explicando esse texto hoje, ele diria assim: vocês já têm a fé como um grão de mostarda. E essa fé como um grão de mostarda que vocês receberam no momento que nasceram de novo é suficiente, é capaz de expulsar qualquer demônio. E nada vos é impossível. Lá ele tinha que dizer se eles tivessem, porque eles não tinham. Mas Romanos 12:3 diz que nós temos e recebemos uma medida de fé. Então não vale nós entrarmos em algo chamado incredulidade. Porque incredulidade é dureza de coração. E o que quebra a incredulidade? A intimidade com Jesus. Quanto mais você estiver adentrando num nível de intimidade, menor vai ser a incredulidade, menor vai ser a covardia, menor vai ser o medo, menor vai ser a insegurança, menor vai ser o descaso com as coisas alheias, porque o Evangelho é justamente o oposto disso. Jesus deixou o céu porque ele amou o próximo. E quando ele veio para cá, ele começou: eu tenho a unção vai me levar a praticar algo. Mas se você observar Jesus o tempo inteiro, ou inúmeras vezes, melhor dizendo, ele sempre se separava para corresponder à intimidade com o Pai. Na hora de ensinar a oração do Pai Nosso, na hora de escolher os discípulos para estarem com ele, na hora de mostrar a experiência para os discípulos, eles estavam no monte, eles estavam buscando a oração, em oração. A vida cotidiana de um filho de Deus não tem que ser uma vida monótona. Se a gente viver o Evangelho da forma que Jesus vivia, nós vamos ter muita coisa para contar. João, no final do Evangelho, ele escreve assim: aqui não tinha como nós escrevermos tudo aquilo que Jesus fez. Eu acredito que o Espírito Santo inspirou Mateus, Lucas, Marcos, João para escrever a vida de Jesus aqui, e foi selecionado os milagres, as ministrações, as pregações de Jesus, selecionado mesmo para trazer uma riqueza de detalhes para nós. Mas se fosse para contar tudo que Jesus fez em 3 anos e meio, João disse que não teria livros que caberiam tudo que ele fez. Aí eu fico pensando, cada coisa que foi registrada, a gente precisa parar, ler, meditar, pedir o Espírito Santo para revelar, mostrar para nós, porque cada vez que nós meditamos nisso e ruminamos a palavra, a nossa fé, ela vai crescendo, porque ela é como um grão de mostarda que foi plantado. Agora, se não está crescendo a sua fé, é porque você não está orando, porque você não está meditando, porque você não está jejuando, porque você não está nem aí, você simplesmente é um filho e está indo para o céu. E, estou nem aí para quem está ficando. Só que Jesus não pensa assim. Jesus, ele se deu. Ele deixou tudo que ele tinha. Ele vem ensinar como é ser um cristão, como é ser um filho de Deus e ter uma vida cristã ativa. Uma vida cristã em que você pode mudar a circunstância de alguém que está sofrendo, derramando graça na vida dela, derramando amor na vida dela. Então não dá para a gente querer viver uma vida cristã
olhando para o nosso umbigo, olhando só para nós, como se nós fôssemos o centro de tudo. Vamos parar com isso. Tem pessoas lá fora que estão vivendo literalmente o pão que o diabo amassou, e você já sabe que o diabo foi vencido. E você tem autoridade espiritual, e você pode mudar a vida dela, uma palavra que você der. A gente às vezes não se dá conta de que nada é impossível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nada vos será impossível. Não limite a sua vida cristã. Não limite a sua vida de um filho de Deus. Não deixe que os espíritos malignos fiquem jogando na sua mente questionamentos. Pare de questionar. Ah, por que disso? Por que daquilo? Por que é assim? Por que não é assim? Não deixe os espíritos ficarem lançando dardos na sua mente com suposições, com dúvidas, com pensamentos negativos, lançando insegurança em você, lançando medo, lançando afirmativas de que você terá um futuro fracassado. Sabe o que o inimigo faz? Ele tira os seus olhos, lançando coisas na sua mente, ele tira os seus olhos do foco, que é Jesus, o autor e consumador da sua fé. E a gente às vezes nem tem percebido isso. Mas a escolha é nossa. Querer estar no nível de intimidade é uma decisão nossa. O dia que você falar com Jesus assim, Senhor, nós até cantamos, né? Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. A gente não canta isso? Isso é uma oração preciosa, que se você abrir o seu coração para falar isso de verdade, com propriedade, não tem como o seu nível de intimidade ser pequeno. Porque você já tem tudo que você precisa. Você tem. Olha, queridos, a gente às vezes tem medo das coisas não funcionarem no mundo espiritual, mas a fé para expulsar o demônio, a fé para curar, a fé para libertar, não é uma fé grande. Jesus falou aqui, se você tiver fé como um grão de mostarda, e o grão de mostarda é a menor semente, a menor sementinha de hortaliça que tem. O que Jesus está falando? Eu vou vencer Satanás na cruz para que você possa colocá-lo debaixo dos seus pés com um nível de fé, digamos assim, como uma sementinha. E a gente às vezes fala assim, eu não tenho fé para isso. Não diga que você não tem fé, você tem fé. Você só está colocando fé na coisa errada, porque o justo vive pela fé. Mas se você tem fé que não vai dar certo, não vai dar certo. Se você tem fé que o inimigo é poderoso, ele é poderoso. Mas se você decidir colocar o inimigo onde Jesus colocou e começar a viver um nível de autoridade espiritual e começar a desenvolver os seus privilégios espirituais no secreto, você, pela Bíblia, a Bíblia nos garante que nós vamos ter experiências sobrenaturais, que nós vamos saber falar as coisas na hora certa e no momento certo, que nós não vamos ser envergonhados e que o inimigo vai ficar debaixo dos nossos pés. Porque tudo que Deus quer é que você deixe Jesus viver através de você. E sabe como que ele vive? Quando você vira para ele e fala assim, Jesus, eis-me aqui, pode continuar a viver através de mim. Ele te chama à intimidade o tempo inteiro. É só você corresponder. Analise no seu dia a dia o que te impede, ou tem te impedido, ou tem desviado a sua atenção de estar orando, de estar meditando na palavra, de estar jejuando, de estar vivendo o seu secreto. Porque isso é uma estratégia do diabo, porque o inimigo sabe que se você corresponder ao chamado à intimidade, você vai ter experiências sobrenaturais. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus sem ter medo. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo para falar no momento certo. Olha, eu vou encerrar contando para você uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, digamos uns 4 anos.
mais ou menos. Tinha uma moça que ela estava endemoniada. E várias pessoas já haviam orado por ela, já haviam ungido, colocaram a mão, aqui demônio sair, aqui demônio voltar, aquela resenha. E um dia eu estava orando e eu lembro que no momento da adoração eu falei com o Senhor assim: Senhor, eu quero que Marcos 16 se cumpra na minha vida. E veio uma pessoa e tocou em mim e falou assim: eu vou precisar de você para me ajudar, que a gente vai fazer uma libertação dessa menina, só que a mãe dela acho que não está, então eu preciso de uma mulher estar junto. E eu fui. E na hora que eu saí do banco onde eu estava, que eu fui em direção ao local em que ela estava, o Espírito Santo falou comigo assim, o nome do demônio, e eu fiquei assim, meu pai, e eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu desci, fui conversando, e aquela menina chegou, e foi um movimento assim de expulsa, e grita, e falando. Eu sei que foram mais de 1 hora, 2 horas mais ou menos, naquele negócio. De repreende, sai, não sai. Aí quando as pessoas que estavam mexendo com ela, soltaram ela no lugar que eu estava lá, ela ficou caída, quietinha. Aí as pessoas se afastaram, e o Espírito Santo falou comigo assim, fala baixinho com ela. Chama ela pelo nome. Repreende o demônio. Parecia que o Espírito Santo tinha uma pessoa falando comigo e eu fui falando, repetindo. Aí, repreende o demônio. Chama ela pelo nome. E vai levando ela a liberar perdão para o pai, para a mãe, para o irmão, para o avô, para casos específicos. Aí aquela menina começou a rosnar de uma forma diferente, aí eu repreendi de novo o espírito lá, e no final o Espírito Santo falou assim, leva ela a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E aquela menina foi liberta. Mas eu sei que não fui eu. Eu simplesmente ouvi um comando e fui e fiz. A honra agora não tem nada a ver comigo, podia ser qualquer outra pessoa. Mas quando eu vejo aquela menina numa rede social, feliz e na presença do Senhor, eu vou falar com vocês que meu coração se alegra demais. Porque eu posso dizer assim, eu fiz parte disso. Em um dia eu estava conectada, o Espírito Santo me chamou para uma intimidade ali, me levou e me disse o que era para ser feito. Se aconteceu comigo, acontece com qualquer um. E é isso que eu quero dizer para você. Não fique pensando o que você não fez durante esse ano. Coloca a sua mente para pensar hoje, o que eu posso fazer de agora para frente. Não fique remoendo o seu passado. Eu não fiz isso, deixei de fazer. Não, esquece disso. O que Deus tem para nós é muito melhor. E se você não se dispôs até agora, se disponha. Se envolva nisso, porque tem pessoas, queridos, precisando de nós. Tem pessoas desesperadas por aquilo que você tem. Dê valor ao que você tem. Valorize o Espírito Santo que habita em você. Dê valor, aprenda a ouvir a voz dele. Ele quer te guiar para libertar pessoas, para curar pessoas, para dar uma palavra de ânimo, de incentivo. Seja você um canal de bênção, mas ele não vai te usar a força. Não é por força, não é por violência. É simplesmente pelo Espírito Santo. E ele quer. Então eu queria desafiar você nessa noite. O Russo falou assim, pode fazer um encerramento com você mesmo, que eu vou obedecer ele. Eu quero desafiar você nessa noite. Faça um propósito no seu coração essa semana. Corresponda de hoje a domingo que vem. Corresponda a esse chamado à intimidade. Os estudiosos falam que se você fizer alguma coisa 21 vezes, você cria um hábito.
Então estenda isso. Crie um hábito. Ore todos os dias. Separe o tempo que você achar que é melhor para você, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Corresponda a essa intimidade. Pega a sua Bíblia e vai ler. Não deixa, não fala que eu não tenho tempo, que meu dia está corrido. Não, querido, porque se você estiver passando aperto, você ora muito mais. Se você estiver com um problema, geralmente a gente ora mais. Você tira até tempo para conversar com outra pessoa, pedir conselho. Você tem um conselheiro que habita em você. Você tem um Deus Todo-Poderoso que habita em você. E Ele diz que nada vos será impossível. Faz isso. É um desafio que eu lanço para você. Separe um tempo para ler, para orar, para ouvir o que o Espírito Santo quer te dizer. Porque se esse ano não foi igual você quis, o ano que vem pode ser. E você pode deixar um legado. As pessoas podem falar, olha, fulano passou por aqui e marcou a minha vida. É assim que a vida cristã é. Nós podemos ser filhos, ter uma vida dinâmica, uma vida feliz, uma vida onde as pessoas olham para você e falam assim, você contribuiu comigo para o meu crescimento, para a minha edificação, para eu restaurar. Olha, tem nada melhor do que uma pessoa chegar para você e falar assim, um dia você orou por mim e eu fui curada. Um dia você falou alguma coisa, isso entrou em mim e mudou a minha história. Todos nós podemos fazer, não por nós mesmos, mas por quem habita em nós. Então chega de se sentir inútil, de se sentir covarde, diferente dos outros, inferior aos outros, por causa de dinheiro, por causa de roupa, por causa de corpo, por causa de situação. Para! Todos nós somos iguais. O dia que eu descobri que eu sou amada por Deus, igualzinho Ele ama Jesus, eu falei, então eu não sou tão diferente. Nós somos amados da mesma forma, nós somos filhos da mesma forma. Deus nos ama do mesmo jeito que Ele amou Jesus. E Ele nos deu o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Então não há diferença entre nós. Nós não podemos olhar um para os outros e nos sentir inferiores. Nós somos todos iguais. A diferença está naquilo que nós podemos fazer, que está ligado ao quanto nós nos entregamos a esse nível de intimidade. Então seja íntimo. Deixa Deus te usar. Escreva sua história nesse próximo ano de uma forma diferente. Para que você possa chegar no último domingo do ano que vem e falar assim, olha, eu fiz coisas melhores esse ano do que eu fiz em 2021. A gente pode escrever algo diferente. Mas quando você escreve algo diferente, você pode saber que muitas pessoas vão ser beneficiadas por causa da sua atitude. Isso é que é viver o puro e simples Evangelho de Jesus Cristo. Vai topar o desafio? Não precisa nem me responder. Faça. Se você achar que deve, faça. E depois você conta as experiências, porque a gente pode ter muitas experiências sobrenaturais. E nós vamos ter. Amém? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar, para você dar uma agitada aí no seu corpo. Se o Marquinhos quiser separar o louvor para estar cantando, nós vamos orar nesse momento. Pai, nós estamos aqui nessa noite, nos entregando ao Senhor de uma forma diferente. Nós estamos pedindo ao Senhor, Espírito Santo, para tocar no nosso coração, porque a Bíblia diz que tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Nada é de nós mesmos, nada é por nossa conta. Nós somos dependentes do Senhor até para querer as coisas. E eu te peço, Espírito Santo, toca na nossa mente, no nosso coração e nos atrai a um nível de intimidade para melhorarmos a nossa vida espiritual e para podermos ajudar as pessoas que precisam de nós. Nos ajude a sair desse comodismo, a sair das quatro paredes. Nos ajude a entrar no secreto para podermos ir e fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de uma forma particular. Que nós possamos enxergar a necessidade das pessoas e ver isso como algo que nós podemos ajudar.
que não haja indiferença na nossa mente, na nossa vida com relação às pessoas. Mas nos mostre, Espírito Santo, nos revele, nos dê entendimento e nos guie naquilo que o Senhor quer que nós façamos, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor e do seu favor. Abra o nosso entendimento, nos mostra, Pai, aquilo que nós precisamos, onde nós precisamos ser úteis. Nós queremos deixar uma história, escrever uma história diferente, mas nós não conseguimos sem o Senhor. E nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor é a unção que permanece e que nos ensina todas as coisas. Nós queremos ser ensinados pelo Senhor. Nós queremos viver Jesus na nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigada por sermos teus filhos, Pai. Obrigado por saber que o Senhor está conosco, que a autoridade nos pertence. No nome de